Estamos aqui hoje de coração muito alegre e feliz para iniciarmos mais uma semana, né? E com o estudo aqui segue Salmo 120 a 133. Então pegue aí a sua Bíblia, porque essas lições, sem dúvida, serão muito edificantes, te dá poder, muita energia para começar uma semana extraordinária. Convidar aqui mais pessoas, também te convido a compartilhar essa mensagem e a nos seguir também. Compartilha aí, mulheres.internacionais. Esteja aqui conosco. Então, vamos consagrar aqui esse momento, enquanto as nossas irmãs ingressam aqui conosco. Querido Deus e Pai, estamos em Tua presença, Senhor. Consagramos a Ti tudo o que somos, o que fazemos e o que temos. Nos direciona, nos capacita, conforme a Tua vontade. Nos concede, Pai, o poder de entendimento, a sabedoria vinda do alto, Pai. Usa-nos conforme a Tua vontade. Nos concede o entendimento e o poder de execução, Senhor, que possamos colocar em prática cada aprendizado em nossas vidas. Por tudo nós já te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vou botar aqui Mari. Conseguiu, Mari, acessar aí? Enviar aqui novamente. Aqui. Então, o Salmo 120, ele nos fala de aflição perante ao engano. Amém. Olá, minha irmã. Bom dia. Bom dia, deu certo. Consegui chegar, mas glória a Deus. Graças a Deus. Que bênção, né? A tudo vai dar. Então, estamos aqui juntas para meditar. Hoje é bem extenso, né? São alguns capítulos, mas cada um com sua mensagem assim preciosa. E esse salmo é um salmo anônimo, ele fala dessa aflição perante o engano, né? Quantos de nós a gente, né, vive em meio a alguma situação que a gente tem sim que estar acautelado, né, para que não haja, né, um engano. Então a gente tem que orar a Deus perante essa situação. E ele fala aqui no versículo 1: Ó Senhor, clamarei em minha angústia, e o Senhor me respondeu. Livrou-me dos lábios dos iníquos e das línguas mentirosas. Quer seguir, Mari? Terminou em qual versículo? Eu li o 2, né? Livrou-me dos lábios mentirosos e das línguas, né? Dos lábios iníquos e das línguas mentirosas. A minha versão é: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. O que lhe será dado ou lhe será acrescentado, ó língua enganadora? Flecha afiada de guerreiro, obras vivas de zumbi. Então, o Salmo 120, ele já começa clamando, né? Clamando. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Olha que coisa poderosa. Ele me ouve. Que as nossas orações a gente não duvide. Porque às vezes até parece que o Senhor demora ou que Ele não nos ouve, mas que a gente tem essa certeza do versículo. Tá sem o som, Mari. A gente sabe como é perigoso quando a gente fica vítima de uma pessoa que tem um coração cheio de maldade, que vai nos caluniar. Então que a gente sempre clame ao Senhor e não duvide, tenha essa certeza. Ele me ouve. E muito alerta, né, com quem quer nos roubar a paz, porque essas pessoas nada mais fazem do que roubar a nossa paz, né, porque a gente fica, né, mal quando a pessoa levanta uma calúnia. Então, aqui realmente é um alerta para quem odeia, né, a paz, para quem busca estar em contenta conosco, né, quem aqui, quem nunca, né, já conviveu com pessoas que têm prazer em difamar, em caluniar, em fofocar e falar, levantar contenta sobre alguém. Então, aqui ele nos coloca, né, essa atenção ao ambiente, porque o ambiente interfere, né? Então, a gente tem que estar muito atenta, realmente, O nessa versículo 7 busca. ele diz, no final, que ele é pequeno, né? Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles temiam pela guerra. Então, assim,
Eu sempre o foco ele é tudo, né, Laís? A gente sabe que se você tiver medo, o medo atrai. Então, aquele, no versículo só ele fala da paz e da guerra. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles temiam pela guerra. Então, que a gente não tema a guerra, que a gente não tema. Igual o Salmo 91 fala, o terror noturno, né, as flechas que voam de dia, né, a mortandade. Que a gente foque no Senhor, que o nosso coração esteja na paz. Nosso coração esteja no Senhor, porque a gente atrai tudo aquilo que a gente teme. Bom dia, a André aqui conosco, que alegria. Então é isso, ele nos dá esse alerta, né, que o ambiente ele interfere demais, então que a gente esteja atento a essas pessoas que enquanto a gente quer paz, as pessoas estão ali buscando uma guerra. Então é atento à verdadeira intenção do coração, né, porque quem busca contenta se engana com a verdadeira intenção de quem está ali buscando a paz. Então que a gente esteja realmente, né, nessa súplica ao Senhor, porque Ele sim nos dá o direcionamento, né, como conduzir, e Ele nos livrará dessas línguas caluniadoras, enganadoras. Andrea, gratidão pela sua presença, seja bem-vinda. Não estou ouvindo. Tá sem o som. Tá sem o som. Tem o som ainda. Seguiremos aqui no Salmo 121. Será o microfone desligado ou... entra novamente. O Salmo 101 fala, o Senhor, o protetor de Israel. E ele segue no versículo 2, né? Ele diz, primeiro, erguerei meus olhos para o monte, de onde virá o meu auxílio. Então, o nosso socorro ele vem do Senhor. Meu auxílio vem da presença do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, é a nossa presença constante, né? Você vê com o olho no alto. Tanto o 120 como o 121, ele mostra uma fé no Senhor. Né? Esse 121 ele é mais profundo. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Ele pergunta e já responde. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, são salmos poderosos, porque eles mostram a confiança desse salmista no Senhor. É essa questão, né? A gente nunca está só. O Senhor é o protetor, Ele é o nosso protetor, né? O protetor de Israel. Nós somos aquele que luta com Deus, Ele está à frente conosco. Então, nunca estamos sós. Essa é uma preciosa lição, né? No versículo, o Senhor nos protegerá de qualquer mal, protegerá a nossa alma, né? Seja física e espiritual, Ele está nos protegendo na plenitude, no todo. Ainda está sem... O Salmo... Oi? André, parece que ainda está sem áudio. Tá ok aqui para mim. Ok, agora tá. Agora tem áudio. Salmo 122, ele fala do regozijo pela casa do Senhor. Ele fala aqui de um princípio, né, poderoso. E ele diz assim, eu me regozijava quando me dizia, vamos à casa do Senhor. Ou seja, alegria, né? E ele fala desse, firmes estão os meus pés em teus portões, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que possui muralha. Quando fala Jerusalém, se destina a uma questão física, né? Nós somos, né, essa Jerusalém que está sendo edificada, que está sendo construída. E aqui ele fala desse princípio de intercessão, né? Pessoas que estão no mesmo propósito, pessoas que convidam, vamos, né, falar aqui da palavra do Senhor, vamos à casa do Senhor, vamos manifestar a glória do Senhor. Então é essa comunhão, né? E aqui ele fala que ele se alegra quando se dizem, vamos à casa do Senhor, vamos meditar na palavra do Senhor. Isso é importante, né? Como cada um aqui, vamos esperar um pouco mais para que todos estejamos juntas. Então essa é uma alegria, né, do salmista, que ele manifesta isso. Pessoas no mesmo propósito. E a verdadeira alegria, ela está nisso, né? Se engana quem pensa que a alegria está lá fora, está nas festas, está na bebedice, nas drogas. A verdadeira alegria, a plenitude, ela se encontra no Senhor. E aqui ele fala, a casa do Senhor.
E nós sabemos que nós somos templo do Espírito Santo. Por isso que nós não dependemos de ninguém para ser felizes, unicamente do Senhor Jesus. Porque nós temos a fonte da alegria dentro de nós. Então, assim, no 2, no 120 e no 121, ele vem uma sequência, por exemplo, lábios mentirosos, fala do ataque das pessoas, né, do maligno. No 121 ele fala que não está só, aí aqui ele já diz, alegrai-me, porque a minha alegria está na casa do Senhor. Então, a verdadeira alegria está dentro de nós. Nada pode nos abalar, nada fora pode abalar o que está dentro de nós. Nada no mundo é maior do que o que está em Cristo. Então, essa certeza, ela nos fortalece muito. Nos fortalece muito. E a nossa força, que a nossa força está na alegria no Senhor, né? Então, independente do que aconteça, uma das formas de você sempre alavancar qualquer coisa é você se alegrar em tudo que acontece, em tudo dar graça, em tudo se alegrar, porque a nossa força vem da alegria. Então, às vezes, uma adversidade pode nos parecer ruim, mas de qualquer forma, ela pode ser usada como treinamento. Então, a nossa força vai além da alegria do Senhor. É por isso que a Mari falou assim, que o Espírito está dentro da gente, que é o que nos move, não as coisas que estão fora. Às vezes a gente tenha passado, eu já passei por experiências em que as coisas de fora me alegravam. Eu entendi verdadeiramente o motivo da minha força ficar, eu mudei já. A gente muda substancial. Verdade. O som tá bem baixinho, mas deu para realmente captar assim, a mensagem. O versículo 7 fala, né? Seja a paz em teu poder e a prosperidade em teus palácios. Né? Essa prosperidade não é só material, é essa prosperidade da alma, do bem-estar, né? Que vem do interior mesmo. É a paz que excede o entendimento, ela vem do interior mesmo. E eles falam que por amor à casa do Senhor, nosso Deus, procurarei o teu bem. Então, a gente, diante de toda essa reflexão, a gente vem para essa reflexão, né? Para onde as pessoas te convidam aí? Para que as pessoas estão te convidando? Isso é importante. Aqui ele fala que ele se alegra quando convidam para ir à casa do Senhor, né? Para manifestar a glória do Senhor. Então, a influência, né, dos relacionamentos, isso é muito importante. Né? Quais são os convites que você está recebendo? Precioso. O Salmo 123, ele vai nos falar disso, né? De uma oração que implora por amor, pela misericórdia do Senhor. E ele segue e diz, a ti ergo os meus olhos, ó tu que habitas no céu. Como os olhos do servo se direcionam ao seu amo, como os olhos da serva à sua ama, assim nossos olhos se direcionam para o Senhor nosso Deus, até que tenha misericórdia de nós. Então é atento, é dependente, né? Porque imagina o que é um colaborador. Ele fica esperando o direcionamento do chefe, do patrão. Né? Ele sabe que vai ter a provisão ali, seu recurso. E assim nós, como servos do Senhor, estamos com olhos atentos, esperando o direcionamento dele. Estamos total dependência dele, né? Ele é a nossa provisão total de tudo. E uma forma de se manter forte, alegre, é você continuar sempre olhando para ele, né? Porque o cérebro, o filho, quando ele recebe as orientações, às vezes as orientações são duras, porque faz parte do treinamento. Então, se você manter os olhos no alto, manter os olhos nele, você vai continuar seguindo na direção. Porque a gente se desvia, né? Várias vezes a gente se desvia porque a gente volta os nossos olhos para a direção. A direção é a do alto, é a dele. Uau. Amém. O versículo 3, lá do final do 123, ele diz... Pode continuar. Que, Mari?
O versículo 3, ele diz: tem compaixão de nós, Senhor, tem compaixão, pois estamos saturados de tanto desprezo. A nossa alma está cansada de zombaria, de arrogância e do desprezo dos soberbos. Então, mostra aqui uma contenda, né? Infelizmente, tem hora que a nossa alma fica abatida, porque em vez de vir amor de lá, misericórdia, vem ataque, vem calúnia. Ele fala da língua, dos lábios mentirosos. Infelizmente, o mundo, a Bíblia fala que o amor vai esfriar e o mundo ele está mal, as pessoas estão mal. Antes de nós vermos o bem, a gente prefere falar às vezes do mal. E isso entristece o coração do Senhor. Isso é um ataque do maligno para nos enfraquecer, porque dói. E às vezes vem de pessoas tão próximas de nós, né? E dói Geralmente. mais ainda. Dói mais ainda. Então aqui ele clama: tem compaixão de nós, Senhor, tem compaixão. Então, que a gente se fortaleça contra essas línguas maus. Que a gente não deixe vir veneno. Nem de perto, nem de pessoas perto e nem de pessoas longe. Que a gente foque no que o Senhor fala de nós. Porque se a gente for olhar o que as pessoas falam, a gente desfalece, a gente fica amargurada. Então, vamos tapar nossos ouvidos para a voz do mundo e vamos abrir o nosso ouvido para a voz de Deus. Para que a gente esteja sempre confiante. Não esmoreça. Amém. Semana passada eu estava orientando meu filho e aí eu me lembrei agora que foi exatamente isso. Porque quando as adversidades vêm, e geralmente o que nos abala vem das pessoas mais próximas, que são aquelas que nos amam e nem sempre falam ou fazem as coisas para nos ferir, mas elas fazem dentro da limitação dela. Uma pergunta que a gente tem que se fazer é: o que o Senhor pensa de mim e o que Ele falou que eu sou, né? Para poder ter essa direção. Porque, às vezes, o mundo tenta nos retroceder mesmo, e se você não tiver a tua direção no alto e não souber o que Ele pensa de ti e que você nasceu com a aprovação dEle, dói e a gente retrocede. Às vezes, a gente retrocede. É isso, mas o coração tem que estar no Senhor, né? Como diz, é tirar o ouvido dessa zombaria e do escárnio. Porque, como ele diz aqui, ó, nossa alma está por demais farta de zombaria e escárnio e do desprezo dos arrogantes. Porque imagina que né? Muitas das vezes até algumas mulheres já relataram aqui: ai, quanto que está ganhando para fazer isso aí? Eu também sei fazer, me diz quanto é que eu vou fazer. Então, que zombaria, que escárnio, mas e aí, a gente vai deixar de fazer? Entendeu? Então, o mundo faz isso, as pessoas fazem isso, tira o ouvido disso e foca no Senhor. O quê? É o benefício. Então, isso é uma pessoa orgulhosa, que coloca o olho no material, e a gente sabe, a palavra de Deus nos diz que a sabedoria, o entendimento vale mais do que ouro, rubis, vale mais do que qualquer bem material. Então, são pessoas orgulhosas que estão zombando, são pessoas arrogantes que não buscam ter essa riqueza, né? Que aqui a gente constrói amizades. Então, a maior riqueza que a gente tem na nossa vida é a presença de Deus, é os relacionamentos, o entendimento, a sabedoria do Senhor. E quanto a gente cresce como pessoa, como profissional. Então, essa é uma dos níveis da riqueza que dinheiro nenhum compraria. Então, que a gente tira o ouvido. Não são todos que entendem. Cada um dentro da sua limitação. Todos foram chamados, né? Mas nem todos foram escolhidos. É verdade. Então vamos tirar o ouvido disso e olhar para o Senhor, porque dele vem a nossa bênção, prosperidade, né? Uma paz para a nossa alma. Isso é gratificante. E ele segue no Salmo 124 e ele fala, né? Ele coloca o cântico de agradecimento pela libertação. E é isso, poder, quebra de correntes, né? Dessas alienações, dessa visão natural. Então ele fala muito poderosamente isso, ele diz: se o Senhor não estivesse a nosso favor, diga Israel, ou seja, diga eu, diga você. Se não fosse o Senhor a meu favor, se não o Senhor não estivesse a nosso favor, qual dos homens se levantaram contra nós? Ou seja, o que seria de nós se não fosse o Senhor? Eles nos teriam tragado vivos, e se acenderia a fúria deles contra nós. As águas teriam transbordado e a corrente teria passado sobre nossa alma. Ou seja, nós seríamos afogados, derrotados.
Se não é o Senhor por nós, o que seria de mim, de cada um aqui? Esse 124, ele é poderoso, porque assim, às vezes pessoas próximas vão nos abandonar, né? A gente escuta tanto que as mães desistem dos filhos, os pais desistem dos filhos, mas esse aqui 124 ele já disse, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, ou seja, ele nunca vai sair do nosso lado. Eu posso até me afastar dele, mas ele nunca vai se afastar de mim. O meu pai pode me abandonar, a minha mãe que me gerou pode me abandonar, mas ele nunca vai me abandonar. Então, essa certeza eu tenho no meu coração. Sempre que eu vou dormir, eu agradeço ao Senhor. Obrigado, porque ele fala aqui de uma defesa que a gente tem que ter com relação a terceiros, né? Você pode ver no 120, no 121, ele já vem nos alertando que as pessoas podem nos machucar, elas podem inventar coisas de nós, elas podem virar inimigo, mas ele não. Ele vai estar sempre do nosso lado. Então, a nossa força vem dele, a nossa vitória vem dele, a nossa confiança é para vir dele. Porque isso vai nos tornar cada vez mais fortes. A gente tem que parar de confiar nos homens e confiar no Senhor. Exatamente. Por isso que quando a gente, por exemplo, se afasta dele, no momento que você volta a procurá-lo, você encontra ele rapidinho, porque ele está sempre dentro da gente. E aí você consegue entender que não é ele que se afastou, mas foi você que se afastou dele. Mas ele está sempre próximo, ele está sempre... E é impressionante que é a hora que você precisar. Porque a nossa condição de pecador, ela não define quem nós somos para ele. Por isso é que ele não nos abandona. Porque o verdadeiro Pai, ele não nos abandona. Então, por mais que a gente se afaste, a hora que a gente quiser se aproximar e se recuperar, é só fechar os olhos e sentir que ele está perto, porque ele não abandona. Né? Ele jamais vai nos deixar desacessível. Às vezes, essa opção é a gente que faz. Mas ele faz isso. É só tomar aquele bem, é só fechar os olhos e se colocar na condição de filho que você vai sentir que ele está ali. É uma aliança, né? Essa aliança nos dá total segurança, né? De estar com Deus. É muito seguro. Quando você vive o relacionamento, você vive a intimidade, você vive a proximidade, você vai ver que ela dá segurança. Quando você começa a se sentir inseguro, quando você começa a ter medo, quando você começa a achar que as coisas são estranhas, pode ter certeza que é você que está se afastando. Ele não. Amém. O Salmo 125, ele nos fala, né? O Senhor está ao redor do seu povo, ou seja, essa aliança sempre presente. Os que confiam, o Salmo, né, muito conhecido, muito meditado, muito louvado, canções declaram isso. Os que confiam no Senhor estarão no monte de Sião. Não se abalarão, mas morarão ali eternamente. Né? Fala que o Senhor protege, ele nos rodeia, ele está em nossa volta. Poderoso, esse versículo 1 do 125. A gente até falou dele na outra segunda, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abala. O inimigo ele vai usar de tudo para nos chacoalhar, para nos calar, para nos fazer olhar para trás, mas a gente tem que olhar para o Senhor, porque nada vai nos abalar, nada. Agora vai vir muitas tempestades, porque o inimigo ele não quer que a gente continue fazendo isso. Ele não quer que a fé aumente, que o amor aumente, que a gente desfrute da presença do Senhor. Então, ele vai fazer de tudo para tirar a gente do foco. Mas a gente tem que olhar para o Senhor, porque se a gente continuar olhando para Ele, nada vai nos abalar. Se a gente olhar para nós, para as pessoas, pode ser que dê mas se a gente olhar para o Senhor, nada nos abala. Nada nos abala. Tu sabe, Mari, que uma coisa que eu coloco, assim, a gente que é filho, conhece a nossa identidade, a gente tem que aprender com tudo que está na nossa vida. E o inimigo, ele traz um código poderoso para a gente. A gente algum dia não vai ter inimigo se você não tiver inimigos ou alguém na tua volta que não esteja gerando energia contra ti. O problema não é o outro, é você que não está agindo.
Então, o inimigo, ele faz parte, ele tem que fazer parte, porque é ele que é usado, não é a pessoa que é usada. A pessoa fulano de tal, o chefe, enfim. São principados e potestades que possuem as pessoas e que vão ser usadas para nos treinar. Então, ele faz parte, eu preciso que ele esteja no caminho, porque ele também vai me dar a direção das coisas certas ou erradas que eu estou fazendo e o tipo de energia que eu estou mobilizando. Então, se você não tiver alguém que dê contra algumas coisas ou que tente você para as coisas da carne, né? Você tem alguma coisa errada. Ele faz parte do processo de quem é filho e está sendo treinado. Então, ali diz, no versículo 3, pois a vara dos perversos não descansará sobre a sorte dos justos. Então, toda vez que você tiver sorte, ou que você estiver prosperando, vai ter um perverso com uma vara perto de ti. Isso é o natural, isso faz parte do processo. Então, um filho que tem os olhos no alto, ele observa isso e entende que faz parte do processo a adversidade, o obstáculo e as coisas que não nos trazem insatisfação, porque elas direcionam, às vezes, da forma com que a gente tenha que fazer. Então, essa história de que, por que comigo? Porque você está sendo treinado? Porque você é filho? Porque você tem um caminho? Porque você está na direção certa? É por isso? Faz parte, né, do processo. Então, através dessa... Por isso que esse salmo aí é tão poderoso. Sim, aqueles que confiam vão subir ao monte de Sião, independente de inimigo ou não. E nos dá essa confiança, né, que é o Senhor que nos protege, né? Ele fala, faça o bem, ó Deus, aos bons, aos que são íntegros em seu coração. Então, o Senhor nos trata com essa bondade. Se a gente está seguindo, está se colocando em movimento nesse sentido, Ele está nos protegendo. E o reino, a manifestação do reino, a gente sabe que vai haver isso, a justiça, mas também a paz e a alegria. Imagina que a gente sendo perseguido, caluniado, ainda assim há uma paz, né? Então, é o reino sendo manifestado, é justiça, paz e alegria constante, em meio às adversidades. Principalmente nelas. É isso. O Salmo 126, ele nos fala do retorno dos escravos a Sião, ou seja, né, nós estamos diante de um mundo, né, onde há muita alienação, há muitos cativos, há muitos escravos. Mas quando se sai desse cativeiro e se retorna a Sião, Sião é a proteção, é o monte alto, né? A fortaleza, onde Deus ali nos guarda. Então, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, e estão firmes. Então, ele fala, né, no versículo 1, quando o Senhor restaura do cativeiro a Sião, seremos como os que se alegram. Então, é sonho e realidade. Você vai sair daquela algema, aquela cadeia. E aí ele segue no versículo e diz, então nossa boca se encherá de riso e a nossa língua de louvor. Então dirão entre as nações, grandes coisas o Senhor fez por eles. Então até quem era contra vai reconhecer que é o agir de Deus sobre as nossas vidas. Vai tornar aquele sonho realidade. E ele segue no versículo 3, grandes coisas Deus fez por nós e estamos alegres. Então essa é a alegria manifesta do reino. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas a sequência do Salmo, ele tem uma sequência de crescimento espiritual, muito parecido com a gente. No 120, 121, 122, aí nós estamos no 126, que no anterior ele disse, os que confiam. Então, se nós continuarmos firmes, confiando no Senhor, não olhando para as circunstâncias, não olhando para as emoções, não olhando para o físico, no versículo 2 ele fala o que vai ser. A nossa boca se enche de riso. Porque assim, às vezes tem pessoas que chegam para mim e dizem, mas eu não estou sentindo a presença de Deus. Eu digo, confie. Mas eu não estou sentindo a cura. Eu digo, confie. Porque o maligno, ele pega as aparências para abalar a nossa fé. Ele quer, não, como é que eu estou com dor, não estou curada? Eu não sinto amor, então ele pega as aparências, o mundo emocional para nos confundir, para nos abalar, para nos... Então, confie, independente do que você está vendo, confie, porque a certeza vai ser através de Deus, a sua boca se encherá de riso, porque isso é viver pela fé. A fé é você fazer o invisível se tornar visível.
Aí as pessoas querem ver primeiro, para ver primeiro. Não, primeiro você confia. O Senhor, Ele tirou toda a enfermidade. O Senhor já venceu as nossas guerras. O Senhor é amor. Então você confia e depois a sua boca sente isso. Porque isso é viver pela fé. O Mário, O som. será que não é o seu som que não tá legal? Agora foi comigo? Tá assim como eco, distante. Tá no lugar fechado, né, amiga? Tô num lugar fechado, tô. É um eco. Aí o som fica distante, fica meio que silencia. Mas é poderoso esse processo, né? Essa sequência que o salmista vai nos colocando, que é esse entendimento. A gente só tem que resistir, estar confiante no Senhor. E resistir às adversidades, porque o Senhor, Ele nos concede essa plenitude. Ele encerra aqui no Salmo, no versículo 5, é muito interessante essa passagem. Ele diz assim, ó, os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Então é um processo, de entrega e confiança. Quantas das vezes a gente vai no processo, é com dor, é desafiador, mas a gente vai. Com dor, é o processo, mas confiante. Aquele que vai adiante, chora, carregando sementes preciosas, juntará sem dúvida com regozijo, trazendo os seus molhos crescidos. Então chore que você rega a semente, chore. Precioso. Então, diante de tudo isso, né, quais são os sonhos que Deus tem colocado no seu coração? Pode ter um processo doloroso, mas vai. Segue, porque aqui é uma promessa. Quando a gente toma promessa em nosso coração, a gente pode cobrar a Deus, para provar e ver a bondade dele. Ele nos diz, me prove e veja a minha bondade. Então ele diz que os que semeiam com lágrimas, porque a gente sabe que no processo de semeadura é um processo mais doloroso, né? Imagina uma lavoura, quando a pessoa está ali limpando, que vai ali plantar a semente, espera a chuva, tem todo um processo, mas quando vai colher, quantas pessoas vão para essa colheita? Sempre é mais pessoas, é a festa da colheita, né? Muitas pessoas são beneficiadas, então é com alegria, você pode ir chorando, com dor, mas você vai voltar com muita alegria e muitas pessoas se beneficiando desse plantio. Então essa é uma promessa. Não importa o tão grande seja, o Senhor é poderoso para cumprir. Só apenas confie, siga o processo, porque Ele vai tornar esse sonho em realidade. Essa é a promessa poderosa, né? Um princípio grande desse salmo. É esse princípio de plantio, de colheita, de muita alegria. De sonho mesmo. O Salmo 127, ele nos fala da vontade do Senhor e a responsabilidade do homem. Ele é um salmo de Salomão, e ele diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que constroem. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigiam os guardas. Então, o construtor da nossa obra, ele é Deus. Ele é o mestre da obra, ele é que diz a medida, o direcionamento. Ele é o mestre da obra. Então, que a gente consagre tudo a ele, né? Então, essa é a nossa parte, porque a vontade do Senhor é o que prevalece. Ele quer essa obra. Então, e qual é a responsabilidade do homem? Ir lá e executar. E como que a gente executa? Através das nossas escolhas, né? A nossa parte é a escolha. Eu escolho estar aqui, né? Eu escolho meditar na palavra do Senhor. Eu escolho obedecer ao Senhor. A nossa responsabilidade é obedecer. Esse é o nosso propósito. Ele nos fez para isso. Então, que as nossas escolhas sejam sábias. Para mim, esse ano é o ano da obediência. E eu vou te falar uma coisa, falar para vocês. Não é muito fácil obedecer, porque, sabe, eu tenho um filho de 12 anos e eu vejo para ele, às vezes, a dificuldade que tem em obedecer, e esses dias eu fiquei analisando. Sou eu. Às vezes, assim, não é muito fácil obedecer, porque você quer fazer outras coisas. E você acha que você pode fazer outras coisas. E obedecer é abdicar de você. É se esvaziar, sabe? É cerrar os dentes e fazer o que tem que ser feito. Isso é doloroso. E nem sempre vai ser satisfatório momentaneamente. E a grande luta interna que a gente tem é sair da satisfação imediata e ir para o longo prazo.
né, para uma coisa mais duradoura, mais substancial, porque a gente é carne. Então, quando você começa a se desprender disso, você começa a ter o entendimento que não é na hora que você vai fazer tal coisa que você vai ter a resposta, que você vai ter o retorno. Não é assim. Precisa se elevar, né, para você entender que você tem que deixar de ser um filho mimado para querer fazer o que você quer e fazer o que tem que ser feito. Então, a obediência, assim, ela é sabedoria e nem sempre a gente consegue. Eu vejo por mim, eu estou lutando diariamente para ser obediente e muitas das vezes eu não consigo. E isso me deixa frustrada, isso me deixa vazia, vazia não de mim, nem dele, me deixa vazia porque não é fácil você lutar contra as coisas que você quer, né? Contra a carne. Então, mesmo assim, a gente se alegra. Quando cai, a gente se alegra. Quando levanta, a gente se alegra. Porque os olhos estão na direção. Que quem tem o coração para querer obedecer, pelo menos está direcionado, né? O pior é quando você nem sabe o que é obedecer, né? Mas o Senhor, ele fala, cair é do homem e levantar é de Deus. Então, ele sabe dessa nossa fraqueza. Por isso que ele enviou Cristo, porque se fosse por nós não iríamos, nós não conseguiríamos. Então, é um esforço diário mesmo. Por isso que a gente tem que lutar pelo novo nascimento, nascer de novo. Porque quando acontece, vai ficando mais leve. Não é que seja fácil, mas vai ficando mais leve, porque ele diz, inclusive no Salmo 27, pior, né, Mara? a gente tem que tirar os nossos pesos porque a gente se alegra quando cai. A gente não consegue, o mundo é pesado, viver não é fácil. E viver sem Cristo se torna a pior maldição na vida do homem. Porque aqui falou no 127, ó, se o Senhor não edificar a casa, não trabalha os que a edificam. Então, a maior maldição na vida do homem é viver sem Cristo. Porque tudo é em vão. Tudo é em vão. A Bíblia fala que o mundo, as pessoas estão cansadas, sobrecarregadas e estão. Até nós que estamos já com discernimento, com revelação, com sabedoria, buscando ao Senhor, tem hora que a gente está cansada, né? Tem hora que a gente está sobrecarregada. Mas isso é uma arma, é uma tática de Satanás para nos afastar do propósito, para nos afastar do reino, da presença de Deus. Porque a Bíblia fala, quem confia, descansa. Quem confia, descansa. Então, por isso que ele quer nos deixar cansada. Ele quer nos abalar. Por isso que a gente está aqui. Eu vejo, né, escutando você falar, eu vejo que muitas pessoas não entendem por ignorância. Elas não sentem a presença de Deus por ignorância. Elas não sentem a presença de Deus, às vezes, porque não estão no meio onde alguém evidencia ele. E por isso que a gente está aqui. Eu não sei para quem está aí do outro lado, mas a gente está aqui para te mostrar que as coisas que a gente está falando e as palavras que a gente está lendo não são palavras em vão. Eu vivo isso, a Mari vive isso, a Laís vive isso, a Laís está vivendo isso todos os dias desse ano para mostrar para você a presença dele. É por isso que a gente está aqui. Então, se por um acaso você imaginar que algumas das coisas que a gente falou não entra no teu mundo, não entra na tua vida, eu te convido você a fazer o teste, fazer a experiência de viver pelo menos assim umas 2 semanas, 1 semana, 2 semanas, conversando com ele para você ver se você se sente diferente e se a tua vida muda. Se você muda o teu olhar para as coisas. Porque isso aqui não é uma filosofia. Isso aqui não são escritos. Isso aqui é intimidade, é relacionamento, é um carinho de pai. Quando você se sente mal, você fecha os olhos, você se sente abraçada, você sente o amor dele. Então, mas não adianta a gente ficar lendo e falando as coisas aqui se você não buscar isso, porque não depende de mim, nem da Mari, nem da Laís. A gente só está mostrando para você como é que acontece, mas é você que vai fazer o caminho. Então, testa aí, porque
exatamente quando você se colocar, você entender que você é amada e você foi criada para o amor e para as melhores coisas, você vai saber e vai sentir o que a gente o que a gente sente. O amor dele é tão constrangedor que não tem como você não derramar uma lágrima, você não olhar para outra pessoa com compaixão, você não evangelizar, você não falar dele, você exaltar ele e colocar ele e as tuas coisas sob comando dele. Porque a gente não tem nada. Não tem nada. Se acontecer alguma coisa com você agora, tudo foi por água abaixo. Menos o que você construiu junto com ele, dentro da tua casa e edificou. Então faz o teste aí. Não são só palavras. É um amor eterno que nunca morre. É isso que Salomão fala aqui, né? A responsabilidade do homem é essa parte que é preciosa em nós, o livre-arbítrio. Sim, eu decido buscar a presença do Senhor, eu decido entregar a obra para Ele, para que Ele direcione, né? E ele fala aqui, em vão se levanta cedo e se deitam tarde, comendo pão de dores. Assim Ele concederá sono aos seus amados. Então, como que a gente conquista esse amor de Deus? Está em obediência, está na presença dEle. Então, a gente vai descansar. A gente vai ter essa paz. Porque imagina se a gente tiver muita aflição do mundo, muita ansiedade, muito estresse, nem dormir vai se conseguir. Não vai ter um sono para descansar. Então, aqui é esse convite, é responsabilidade minha aceitar esse convite que o André acabou de fazer, muito lindo. Coloca-se na dependência do Senhor, faz esse teste por 2 semanas e verá o descanso. E verá Ele, o construtor, cuidando da obra. Porque tudo é para Ele, por Ele. Então é dele, não é por nossa força, é em vão por nossa força, né? E ele encerra esse salmo e diz, bendito o homem que enche a aljava de filhos, né? Não serão afrontados quando falem com seus adversários no portão. Então o Senhor nos concede, imagina que há pessoas, eu já ouvi isso, não, eu não vou ter filho porque os tempos são difíceis, eu não tenho condição. Então onde está a confiança? O Senhor nos diz que filhos são herança. Então, quando ele concede, ele já vem com a provisão. Eu creio muito nisso, sabe? Que todo filho, quando nasce um bebê, a pessoa pode não ter nada, vai aparecer um enxoval. Deus já está ali com a porção pronta. Eu conheço muita gente que não queria ter filho e aconteceu acidentalmente que mudou o curso da sua vida e agradece até hoje. Ganha-se responsabilidade, né? Um casal, quando tem filho, uma pessoa solteira ali, duas pessoas, quando são solteiras que vem um filho, ele é obrigado a tomar essa responsabilidade, né? Toma a responsabilidade. O filho, ele é divisor de águas, né? E esse sim faz parte do treinamento. Esse sim. Crescimento, amadurecimento. Cada um de nós tem essa história, né? De como a gente era antes e depois dos filhos. Traz maturidade. Que bênção, né? Que bênção. O Salmo 128, ele fala da felicidade dos que temem ao Senhor. É um princípio de santificação, de respeito, de desfrute mesmo, né? Porque imagina que temer ao Senhor, a gente vai, sim, querer se separar de certas situações. Então ele diz, bendito todo que teme ao Senhor e caminha em seus caminhos. Quando comeres do labor de tuas mãos, ó homem, será feliz, e bem será a tua alma. Feliz e próspera, né? É o grande segredo da vida está aí, nesse Salmo 128. Bem-aventurada, teme ao Senhor. Agora, tem que meditar muito nessa frase, temer. Porque tem pessoas que têm... Adão, quando teve medo do Senhor, ele se afastou. Né? Quando ele comeu a maçã, teve medo, a Bíblia diz que ele se afastou. Então, você tem que meditar o que significa temer. Temer é colocar Deus no lugar dele. A gente não vai ter nunca palavra para colocar Deus no lugar dele, porque ele é tão soberano que eu acho que o homem não criou a palavra. Mas quanto mais você meditar quem é o Senhor, mais você vai exaltá-lo. E quando você exaltá-lo, você vai respeitar. Para mim, o significado de temor é respeito, obediência. O Senhor está acima do meu entendimento, acima das minhas palavras, acima, por mais que eu faça, eu nunca serei digna. Então, é nisso que eu medito, em temer ao Senhor. É dar glória a quem tem glória, dar honra a quem tem honra, adoração, louvor. Então, o que eu sei fazer de melhor, por mais que não seja
suficiente, mas é dele. Primícias são dele. Material, mas o nosso coração. Ele quer o nosso tempo, que nós demos honra em honra, confiamos nele. Então, é uma entrega. Temer ao Senhor é uma entrega, uma confiança. Então, isso aqui é muito forte. É muito respeito, né? respeito. Ele fala aqui no versículo 4 e nos dá uma promessa para esse homem que respeita ao Senhor, né? Que vive nesses caminhos do Senhor. Aqui ele nos dá uma promessa. Então ele fala assim, ó, assim, no versículo 4, assim será abençoado o varão que teme a Deus. Ele fala de uma plenitude, será abençoado, ou seja, em tudo. E ele segue e diz: o Senhor abençoará desde Sião, de modo que vejas o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida. E a promessa: e veja os filhos de teus filhos, a paz esteja sobre Israel. Ou seja, quem teme ao Senhor vai ter longos anos de vida. Aqui no versículo anterior ele diz que terão filhos, e feliz é aquele que tem abundância, que tem muitos filhos. E ele nos dá essa promessa no 6. E verá os filhos de teus filhos, a paz esteja sobre Israel. Então, essa promessa aqui é para quem segue respeito ao Senhor e busca estar nos seus caminhos. Nós veremos os filhos dos nossos filhos. E ensinaremos para os nossos filhos que eles sim têm que seguir nesse caminho e também verão os filhos dos seus filhos. Então, essa é uma promessa do qual eu tomo posse e me alegro. Uau! É impressionante, né? Você ter essa certeza, porque isso aqui é ter a certeza. Eu tenho a certeza que, independente das coisas que eu estou passando, tudo já deu certo. Os meus filhos já deram certo. Sabe que ontem eu estava pensando? Vocês sabem que eu tenho um filho autista. E aí eu estava pensando assim, puxa, como é que ele vai, quando ele crescer? E aí eu estava naquele pensamento, como é que ele vai se virar sozinho e tal. Daqui a pouco eu parei e disse assim, para pensamento. Isso já está certo, já está tudo certo. E eu parei de pensar, sabe? Porque se eu fosse evoluir nesse pensamento, eu ia ter uma aflição nisso e não, calma, isso não é eu que vou resolver, porque já está resolvido. Eu resolvo temer, eu resolvo andar no caminho e eu sou abençoada, porque eu decido ser abençoada. Então eu não tenho que pensar quando ele crescer, quando ele for adulto, quando isso, quando aquilo. Já é, porque se eu vivo no caminho dele, eu sou abençoada por ele, isso já está realizado. É a certeza, os filhos dos meus filhos, independente do que eu estou passando agora, cada um vai passar o que precisa. Então, eu fiquei tão aliviada, porque eu ia começar assim, os meus pensamentos, eles iam daqui a pouco, para. Não. As influências, né? Tem que confiar no Senhor, olha para o Senhor. Olha para o que diz o Senhor. Se Ele diz que você verá que essa história já está determinada, toma posse. Eu quero ter o controle, né? Eu quero ter o controle, eu quero controlar. Não sou eu que controlo a minha vida, não sou eu que controlo as minhas coisas. Na verdade, eu nem tenho coisas, eu não tenho nada, eu só uso elas. Então, quando eu lembro disso, eu já começo a desfrutar e já me acalmo, porque é Ele. O caminho dos meus filhos é Ele. Glória a Deus. A casa, Então, né? esse tem sido o meu maior para crer no que o Senhor diz que eu sou, no que o Senhor fez por mim, na minha herança. Porque a gente às vezes está querendo fazer tanta coisa e acaba sendo caminho. Então eu creio, Senhor, eu quero crer. Me ensina a crer, igual os apóstolos a orar, me ensina a crer. A gente tem que crer. O Senhor já fez, como você falou, já está tudo feito. Ele já... A gente tem só que, através da fé, receber. Então, crer é muito importante no reino de Deus. Né? Precioso. É igualmente quando a gente vê um livro, né? Ou um filme, que a gente vê assim, deixa eu ver o final. Se o final for bom, eu faço, né, isso. Eu digo, deixa eu ver se realmente vai dar certo. Aí eu olho lá no final, ou no livro. Eu leio o final do livro, vejo se eu vou continuar ou não. Então, é essa certeza que a gente tem, já está escrito. O Senhor determina aqui. Então, é promessa. E promessa, quando eu tomo posse, eu cobro. Porque a gente sabe que as influências do inimigo, ele vai buscar atacar você, vai buscar atacar o seu filho, né? Nos nossos filhos. Mas a gente, crendo no Senhor, é como ele diz, a gente está em Sião, estamos em volta, o Senhor está em volta de nós, Ele está nos protegendo. O que a gente consegue ver e o que a gente não consegue.
Então é estar nessa dependência e desfrutar. O Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Siga nos caminhos dele, confia, respeite, porque Ele fará com que a gente veja os filhos dos nossos filhos. Tem alguém chamando aí. Acordou, príncipe. Então, a gente segue hoje até o 130, né? A gente falou que até o 133 e o horário, mas que precioso, quantas lições, né? Então, a gente vai ao 129 e ao 130 para concluir esse estudo de hoje, que possam abundante. O Salmo 129, ele fala da súplica pela queda dos opressores. Então, vai cair. Qualquer um que vier contra o ungido do Senhor, cai. Então, aqui ele fala desse princípio, né? Que Deus, ele vence por nós. Aqui no versículo 2 ele diz assim, ó, diga Israel, muito têm sido meus opressores desde a minha juventude, mas não prevalecerão contra mim. Então essa é a promessa, né? O Senhor, ele vai nos conceder a vitória. E ele diz no versículo 4, o Senhor é justo, ele cortará os ramos dos iníquos, ou seja, vai nos libertar, quebrar essas algemas. Né? Isso que nos aprisiona. Então, qual é a algema que lhe aprisiona hoje? Ele nos liberta. Seja uma doença física, seja alguém que lhe traiu, porque imagina que dói, né? A gente ser traído por alguém que a gente ama. Mas o Senhor diz, eu não vou te abandonar. Eu quebro essas algemas de qualquer opressão. Então, é um salmo precioso. O 4 diz: O Senhor é justo, cortou em pedaços as cordas dos perversos. Sejam todos eles confundidos e virados para trás, aqueles que odeiam Sião. Seja como a grama sobre os telhados que se seca antes de crescer, com qual o segador não enche a sua mão, nem aquele que amarra os feixes do seu peito, nem aqueles que passam e dizem, a bênção do Senhor esteja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Então, é como você falou, né? Independente do que aconteça, nós somos abençoados. E os perversos, eles vão ter o que eles merecem, porque cada um vai ter o que merece, né? A lei da semeadura e da colheita. Então, o nosso foco ele não tem que estar nos perversos, ele tem que estar no Senhor. Saber que o Senhor usa ele para nos treinar e, às vezes, nos clarificar o caminho e o propósito. Mas não é eles que a gente tem que olhar. Esse Salmo 129 fala das perseguições, né? Pessoas vão se levantar, como a gente já falou, mas no versículo 4 ele diz, o Senhor é justo, ele cortou. Então, vocês veem quem é o responsável pela nossa vida. Não foi nós que cortamos. Foi nós que nos livramos das perseguições. É o Senhor que faz tudo por nós. Então, ele disse aqui, o Senhor é justo, não é nós. É o Senhor que é justo. E quanto mais eu estiver nele, mais a justiça vai se revelar em mim. Então, assim, ele cortou as cordas dos ímpios. Como eu sempre falo, que a nossa confiança esteja no Senhor. Que cada vez mais a gente vai em nós. Porque a gente acha que pode cortar. Adão, vou dar meu jeito. E aí começou a transgressão, né? A gente tem que parar de querer fazer as coisas. A gente tem que deixar que o Senhor faça por nós. Porque a chance de dar errado, quando o Senhor faz, não existe errado. Agora, quando a gente faz, dá tudo errado. Tudo errado. O problema do homem foi esse, resolver as coisas e a gente não tem capacidade. Por isso que a gente tem que confiar no Senhor, porque quem vai cortar é Ele. Cada vez, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu vejo que eu preciso me esvaziar de mim. O meu problema não é os outros. O maior problema nosso somos nós mesmos, porque a gente Eu penso nisso todo dia, assim. Ai, André, qual é o problema que tu vai causar ao outro? Eu penso nisso todo dia. É bem falado, Mari. Porque, glória a Deus, né? A confiança ali. O Salmo falou assim, as pessoas vão se levantar, isso é fato. Só que se a gente quiser cortar, vai dar errado. Quem tem que cortar é o Senhor. Tá entendendo?
Às vezes a gente fica olhando para as pessoas vão se levantar. No mundo tem angústia, tem aflição, tem perseguição, mas o Senhor já fez tudo. Então o Senhor já cortou, o Senhor já deu a vida. Ele diz assim, vocês são mais que vencedoras. Aí a gente diz, não, a vida está um bagaço, estou só na derrota. Então, pelo amor de Deus, confia no que o Senhor falou para você, deixa Ele concluir. É por isso que ele diz aqui, no 130, desde as profundezas, clamai a ti, ó Senhor. O Senhor ouve a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, marcares as iniquidades, ó Senhor, quem ficará de pé? Mas há perdão contigo, para que sejas temido. Eu espero pelo Senhor. A minha alma espera. Na tua palavra eu tenho esperança. A minha alma espera pelo Senhor. Mais do que aqueles que vigiam pela manhã, eu digo. Mais do que aqueles que vigiam pela manhã. Impressionante, né? E ele continua. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, e com ele há plena redenção. E ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Precisa falar com ele. É precioso, né? E a bendição do Senhor seja sobre vós. Nós vos bendiremos em nome do Senhor. Essa confiança é tudo por Ele, é em nome dEle, é que fala desse amor, né? Os que esperam no Senhor, porque dEle procede a misericórdia, e nele há abundância de redenção, abundância de perdão. Ele já nos perdoa, não é por nós mesmos, não é, como o Mari diz, não é a roupa que a gente está usando, não é o tempo que eu passo com Deus, não é se eu oro mais do que a Mari, não é se a André ora mais do que Laís. Não é a nossa obra, é a abundância de redenção. Ele nos perdoa, basta que a gente tenha um coração entregue, querendo a revelação, ele vai dar essa abundância de tudo, de orientação, de direcionamento, de recurso para a construção da obra, porque a obra é dele. Então é uma promessa incrível, né? É muito precioso. Então é a dependência total do Senhor. O salmo seguinte fala de unidade, mas a gente continua amanhã, porque assim, até que para digerir tudo isso, né? Que lindo. Glória a Deus. Glória. Obrigada pelo momento de estar com vocês. A gente começa edificando a nossa casa para que a nossa semana seja abençoada, próspera e principalmente de visão. Que Deus coloque no nosso caminho quem Ele tem que colocar, seja para abrir nossos olhos, porque independente das coisas que aconteçam, você que está aí do lado saiba que Ele está te abençoando e o que acontecer no caminho vem dele. Para você abrir os olhos, para você abrir os ouvidos e principalmente para você não esquecer dele. Que ele te ama mesmo nas coisas desafiadoras. Então, nossa semana vai começar bombástica aí com esses salmos te alertando que os perversos existem, mas que ele, se você bendiz ele te dá o amor precioso. Foi com esse amor que você foi criado. Amém. Glória a Deus. Maravilhosa semana, meninas. Amém. Então vamos encerrar orando, né? Agradecendo ao Senhor esse momento tão maravilhoso, porque é para a honra e glória dele. Que ele levante mais mulheres, né? Para louvar e engrandecer o nome dele. Pai querido, Pai amado, estamos aqui completamente rendidas aos teus pés, Senhor. Te colocamos no centro, no trono, Pai, no lugar mais alto. Pai, eu sempre falo que me falta palavras para expressar o quão grande tu é, quão importante, quão soberano. E eu agradeço, porque eu ainda não encontrei essas palavras, Pai. Mas tu sabe o meu coração, tu sondas o meu coração. Eu agradeço por esse momento tão importante, por eu ter conseguido estar aqui, pela vida das minhas irmãs, Senhor. Estamos aqui rendidas completamente a Ti. Sabemos que não é nossa palavra, que não é o que nós achamos, mas que é a direção do Teu Espírito Santo. Abençoa a vida de cada uma delas, a família. Que essa semana seja abençoada, completamente debaixo da Tua graça e do Teu favor. Abençoa a vida de cada um que entrou aqui, Senhor. Que essa semente tão poderosa, que é a Tua palavra, que ela venha dar muitos frutos, em nome de Jesus. Senhor, estamos ligadas na fonte da vida, na água da vida. E que o Senhor venha nos capacitar para tudo que a gente venha fazer. Principalmente, Senhor, quando a gente vem falar do Teu nome,
da tua palavra, porque é muito importante. É a coisa mais importante que nós temos para fazer. Louvado seja Deus por esse momento. Toda honra e toda glória seja para ti, Pai amado. Eu te amo do fundo do meu coração. Eu quero cada vez mais desfrutar do teu amor. E que as minhas irmãs também, que cada um desfrute desse amor que transforma a nossa vida, que vai nos fazer mais parecidos contigo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Beijo no coração de vocês. Até a próxima. Tchau. Excelente Abençoada semana. semana.